Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer o cálculo do índice de massa corporal em JavaScript. Eu estou aberto aqui nesse site programasaudefácil.com.br e aqui tem um exemplo que a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar o peso da pessoa e dividir pela altura elevado ao quadrado. Aqui tem as opções que diz se ficar entre 18 e 24, o peso é normal, se estiver acima, é sobrepeso. E aqui tem o resultado do índice. Como que a gente vai fazer em JavaScript? Vamos primeiro criar aqui um novo arquivo. Vou colocar imc.js. Eu vou precisar declarar três variáveis. Primeira, let altura. Vou colocar que a altura é 1.7, 1,70, né? Vamos colocar assim. E let o peso. O peso vai ser 72 kg, né? Aqui está colocando como fosse metros e aqui como quilos, ok? Agora nós vamos precisar declarar uma outra variável chamada letImc. Essa variável ela vai receber o peso vezes, lembra quando a gente utilizou os operadores matemáticos, vezes, aí eu vou colocar entre essas duas aqui como altura, desculpa, não é vezes, é dividido pela altura vezes a altura, que é a altura ao quadrado. Aqui nós vamos ter o resultado do nosso índice de massa corporal. Eu vou salvar e colocar para printar no console, console.log. O seu IMC é, dois pontinhos, espaço. Agora aqui embaixo eu vou colocar para printar a variável log IMC, o valor da variável que a gente acabou de fazer o cálculo. Vou executar o código e a gente deu um erro. Por que deu esse erro? Porque a gente colocou o nome da variável errado. Eu coloquei pese, é peso, peso, salvar, deixa eu limpar aqui e executar novamente. Run code, agora eu tenho aqui esse valor. Observa que está um valor muito gigante, a gente não precisa desse valor todo, a gente só precisa até aqui, ó, 24.9, né? Não precisa desse valor todo. Como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar que essa variável imc, ela recebe imc.toFixed, colocar 2. Eu só quero duas casas, só duas casas, não precisa de todo o resto, né? Run code novamente, aí eu peguei, mas eu quero só uma casa, então eu vou colocar 1. Aí então vai pegar só uma casa depois do ponto para frente. Depois do ponto para frente vai pegar só uma casa e vai cortar o resto dos valores, ok? Executar, vou limpar aqui, executar novamente, run code. Agora eu tenho 24.9. Agora, como que a gente faz para verificar se o peso está normal, ou se a pessoa está acima do peso, ou se está abaixo do peso? Como é que a gente faz? A gente vai utilizar o que a gente aprendeu na nossa aula de condições. A gente vai fazer uma verificação. E como é que são? Bora olhar nossa tabela aqui. Aqui. Ou seja, magreza, né? Está abaixo do peso. Quando estiver abaixo de peso, se o valor se for menor do que 18,5. E como a gente faz isso? A gente vai lá, volta no código e verifica. If IMC for menor do que 18,5, ou menor do que 18,5, a gente vai colocar console.log uma mensagem abaixo do peso. Eu vou copiar isso aqui para facilitar, me economizar tempo, copiar, colar aqui embaixo e fazer as outras verificações. Vou voltar aqui, como é que está aqui? Normal, se estiver entre 18,5 e
24,9. Como é que a gente faz essa verificação? A gente vai pegar, se for maior, se o índice de massa corporal for maior do que 18,5 e o índice de massa corporal for menor, ou se for aqui, ó, tem que fazer a verificação, se for menor ou igual a 18, né? Se for menor ou igual. Porque se for menor ou igual. E se for maior ou igual a 18 e o índice de massa corporal for menor ou igual a 20, qual é o valor? 24,9, então ele está no peso ideal. 24,9, então quer dizer que está no peso ideal. Vou colocar aqui, peso ideal, certo? Muito bem, vou copiar aqui novamente. E vou fazer a outra verificação. Se for maior do que 25 e menor do que 29, então ele está sobrepeso, está acima do peso, né? Então, se for maior do que 24,9, 24,9, maior do que 24,9 e menor ou igual a 29,9, né? 29,9, 29,9, menor ou igual a 29,9, então quer dizer que ele está acima do peso. Está acima do peso. Vou copiar novamente aqui, colar e vou verificar o de baixo da obesidade. Então, se estiver entre 30 e 39, a pessoa está obesa. 30 e 39, né? Se estiver entre... Então, se for maior ou igual a 29, não, se for maior do que 29, vou colocar, porque está entre 30, né? Então, vou colocar assim, se for maior do que 29, se o peso da pessoa for maior do que 29, se o índice de massa corporal for maior do que 29, eu vou colocar só assim. Se for maior que 29, então a pessoa já está obesa, né? Tem outra verificação, né? Aqui, que a gente pode ver aqui, ó. Se for maior que 40, já é obesidade grave. Se for maior do que 30, se for estiver entre 30 e 29, que é basicamente maior do que 29 aqui, esse valor, então a pessoa já está obesa. Então eu já vou colocar para verificar só isso mesmo. Se tiver maior do que 29, então a pessoa já está na fase de obesidade. Já requer uma atenção na saúde da pessoa, né? Obesidade. Ok? Salvei aqui. Agora eu vou executar. Run code. Peso ideal. Ok, eu coloquei aqui que meu peso está 72, né? Então, o índice de massa corporal deu 24,9. Verificando aqui que é maior, o índice de massa corporal é maior do que 18 e ele é menor ou igual a 24,9, ou seja, ele é igual a 24,9, então está no peso ideal. Agora, se o meu peso estiver 74, né? Vou colocar aqui 74. Digamos que meu peso é 74. Minha altura é 1,60. Na verdade, que tá errado. Eu vou colocar com base na minha altura, né? A minha altura é 1,60. 1,63. Ok? Run code. Então, eu estou acima do peso. Deu 27,9. Significa que eu estou acima do peso. Então, agora, se eu colocar aqui que eu tô com 50, meu peso é 50, executar aqui, run code, eu ainda estou no peso ideal. Agora, se eu colocar, digamos que meu peso é de 90 quilos, né? Eu tenho 1,63, com 90 quilos, já estou com obesidade. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse foi um código básico que a gente aplicou com um exemplo prático, as condições que a gente viu até agora e variáveis, né? Então, a gente continua nas próximas aulas. Muito obrigado. Se inscreva para ajudar a fortalecer o canal. Comente se você gostou, compartilhe e até a próxima.